dos espíritos o seguinte: podem vê-lo, pois estáis constantemente rodeados por eles. Primeira reflexão: nunca pense que você está escondendo as coisas dos espíritos. Isso é impossível. Sabe por que é impossível, gente? Porque eu consigo enganar os encarnados com uma artimanha que aqui em Rio Preto não existe, porque cidade grande é de gente desenvolvida. Isso é coisa de cidade pequena, chama mentira. Então a gente usa lá uma linguagem, um tom de voz, né? Faz uns trejeitos como se fosse um bom ator, e os encarnados acreditam na gente algumas vezes. Desencarnado acredita? Impossível. Sabe por quê? Porque eles sabem que a gente está falando uma coisa e pensando outra. Pelo fluido, que é o que o pessoal costuma chamar da energia. Para Kardec não é energia, é fluido. Então não pense que a gente engana desencarnado, isso é bobagem. Se você leu isso em algum livro, isso é erro doutrinário. O desencarnado sabe que a gente está mentindo. O encarnado nem sempre. Pelo tom de voz, a expressão do rosto, a gente até consegue. O desencarnado, impossível. Então eles podem ver tudo que nós fazemos? Podem. Mas, conjunção adversativa, eu gosto muito dessa, quando eu vejo uma na frase. Porque ele vai mudar o rumo da conversa. Mais ou menos assim: eu gosto do fulano, sabe? Mas a verdade vem depois do mais. Mas cada um só vê as coisas a que dirige a sua atenção. Opa! Porque eles não se ocupam das que não lhe interessam. Eles podem ver, mas não se interessam por tudo que nós fazemos. Então, esse primeiro subtítulo começa nos dando uma noção de que os espíritos são seletivos. Podem ver tudo que nós fazemos, mas não se interessam por tudo que nós fazemos. Tem coisa que eu faço, eles gostam. Tem coisa que eu faço, eles não gostam. Ah, mas André, coisa boa é para os espíritos bons, coisas ruins é só para os espíritos ruins? Não. Dentro das coisas erradas que eu e você fazemos, tem coisa que os espíritos gostam, tem coisa que não. Cuidado com o conceito de sintonia. Porque sintonia, eu ia tocar nisso mais para frente, mas já que surgiu, sintonia é um conceito físico. Sintonia envolve o quê? Onda eletromagnética, comprimento de onda, frequência. Portanto, sintonia é um conceito físico. Isso é um erro muito comum no movimento espírita. Nosso comportamento não pode ser avaliado por leis físicas. Sabe por quê? Porque lei física não dá livre-arbítrio. Você não pode escolher, você tem que seguir e pronto. Vou dar um exemplo. Imagina que aqui tem um ímã e aqui tem um clipe. Clipe daquele prender papel. Tá? Se o clipe estiver dentro do campo magnético do ímã, quem anda na direção de quem? Pode falar. O clipe vai andar na direção... Claro, se o ímã for grande, né? Por que o clipe anda na direção do ímã? Tá, mas sim, mas por que o clipe vai para o ímã e o ímã não vai para o clipe? O ímã tem mais massa. Então, o que tem mais massa fica parado, o que tem menos massa, tá claro? Tenta negociar com o ímã. Chama o ímã para conversar e fala: ó, deixa o clipe quieto lá, pelo amor de Deus. Ele obedece? Por quê? Livro dos Espíritos, primeira parte. Matéria não pensa, matéria não tem vontade própria. Matéria segue leis físicas. Se a gente não entender o livro 1 do Livro dos Espíritos, anterior a esse, que vai da questão 1 até a 75, a gente jamais vai entender a doutrina espírita. Deus, Espírito e matéria. Você tem que entender o que é cada um deles. Matéria não pensa, embora o Espírito pense,
e Deus pensa. Então, dessa tríade, qual que é o único que não pensa? Matéria, não tem vontade própria. Agora, deixa o ímã de lado, tenta negociar com o clipe. Clipe, você vai se sentir atraído para o ímã, mas você resiste, hein? Seja bravo e valente, ele vai te atender? Por quê? Mesmo motivo, matéria não tem vontade própria, não pensa, não decide. Então, você e eu, como a gente pensa e decide, nosso comportamento não pode ser avaliado por leis físicas, isso é um erro comum no movimento. Não é sintonia, é estado emocional. Eu posso chegar aqui muito feliz e encontrar com algum de vocês muito triste e trazer o outro para o seu estado emocional. Isso não é sintonia. Em geral, o que acontece? O feliz fica triste. A gente não tem essa força toda para tentar fazer o triste ficar menos triste, né? Um dia a gente vai ter. Então, cuidado com esses conceitos físicos que foram trazidos para o movimento. Lei física não define comportamento de espírito. Por quê? Porque ela não dá livre-arbítrio. Tá? Nós escolhemos. A pessoa, eu estou feliz, a pessoa está triste. Eu escolho, consciente ou inconscientemente, se eu vou tentar fazer ela ficar menos triste ou se eu vou me contaminar emocionalmente pela tristeza dela. Daqui a pouco está os dois. É uma escolha. Está claro até aqui? Então os espíritos são seletivos. Eles não se interessam por tudo que nós fazemos, embora possam ver tudo que a gente faz. Daqui surge uma outra questão, que está um pouquinho distante, mas vai ser útil, que é a 301, que vai falar sobre o verdadeiro conceito, que é o que nós chamamos de sintonia. Na verdade é simpatia. Vamos ver? Um pouquinho para trás. Está aqui, 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Resposta: a simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências e de seus instintos. O termo correto é simpatia. Se você quiser usar um termo mais fácil de entender, afinidade. Nós somos simpáticos quando? E não é simpatia no sentido social que a gente usa. Não, fulano é tão simpático, né? Não é isso. Entendamos que para a doutrina espírita tem um significado diferente. Eu sou simpático a você quando? Quando a gente concorda em algum assunto. Por exemplo, se a gente torcer para o mesmo time de futebol. É um exemplo. Qualquer coisa que a gente concorde, a gente é simpático. Aonde a gente discorda, a gente é antipático. O que não quer dizer que a gente seja inimigo. Se esse pessoal que briga por política entendesse isso, né? Ia diminuir tanto problema, né? Deixa o outro pensar do jeito que ele quer, é o bom, é o melhor para a vida dele. E um dia nós vamos descobrir quem está certo, quem está errado, né? Então o conceito é de simpatia. Não posso aprofundar no assunto agora, mas posso deixar o povo curioso. É muito importante o conceito de simpatia no exercício mediúnico. Muito importante. Porque se o espírito for antipático ao médium, significa que eles vão ter opiniões diferentes. A hora que o doutrinador pergunta alguma coisa para o médium, se eles têm opiniões diferentes, corre o risco do médium responder a resposta dele e não a do espírito? Ó, exercício mediúnico. Não vou aprofundar. Vou deixar curioso. Para ver se estuda. Capítulo 19 do Livro dos Médiuns. Papel do médium na comunicação espírita. Como é que a comunicação se dá? Qual a função do médium nessa comunicação? Então, o primeiro ponto a entender, né? A penetração dos espíritos nos nossos pensamentos. Os espíritos podem ver tudo que nós fazemos, mas não se interessam por tudo que nós fazemos. Pelo processo de simpatia, eles só se interessam por aquilo que eles também gostam. Se ele não gosta, ele deixa você fazendo e vai procurar outra pessoa. Está claro o conceito? Ótimo. Simpatia. 4, 5... Tem que voltar lá. 4, 5, 7.
Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Aquilo que a gente evita pensar para não ficar com vergonha da gente mesmo. Alguém tem esse tipo de pensamento? Gente, levanta a mão. Fala a verdade. Ó, a câmera está mostrando só eu. Fica tranquilo. Tem? Tem, né? Olha que interessante. Esses pensamentos que a gente esconde da gente mesmo, a gente fala, meu Deus do céu, eu não posso ter pensado isso. Até esses os espíritos conhecem? Resposta. Conhecem muitas vezes aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Ó, se eles sabem o que eu oculto de mim, eu consigo enganá-los? Gente, nós precisamos estudar Kardec com mais profundidade. Repito, não pense que você engana os espíritos. E quando eu falo espírito, estou falando dos desencarnados. Se fosse encarnado, eu me referiria do jeito que Kardec fala, alma. Porque pela projeção dos fluidos, que é o que o pessoal costuma chamar de energia, pela projeção do perispírito, quem não conectou, o perispírito é feito de fluido, os espíritos sabem que a gente está falando uma coisa e pregando outra. Eu fico imaginando eles rindo de mim na hora da palestra. Eles sabem que eu estou ensinando coisa que eu não faço. Mas se só for fazer palestra quem faz tudo que ensina, fecha o centro. Vamos fazer só as outras atividades. Esquece essa parte. Olha só. Não pense que você engana os espíritos. Isso é bobagem. Isso é erro doutrinário. Se você leu isso em qualquer livro, descarta pelo menos esse pedaço. 457A. Sendo assim, pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa de uma pessoa viva, os encarnados. Pois não poderemos fazer isso com a mesma pessoa depois de morta. Certamente. Quando vos julgais bem escondidos, só nós dentro do nosso quarto, por exemplo, tende muitas vezes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos vem. Sempre vai haver o que Paulo de Tarso chamou de nuvem de testemunhas. Sempre. Então é melhor a gente pensar no que a gente está fazendo. Para ver quem a gente... Eu vou usar o verbo atrair, mas não no sentido físico. Lembra que nós comentamos do ímã? Pelo processo de simpatia, o que a gente faz convida esses espíritos que gostam da mesma coisa, lembra? Simpatia. Para estarem naquele ambiente com a gente. Agora olha que interessante. Ele diz assim, Kardec: pareceria mais fácil ocultar-se uma coisa a uma pessoa viva, pois não podemos fazer a essa mesma pessoa depois de morta. Você já parou para pensar que depois de desencarnar as pessoas para quem nós mentimos vão saber que a gente mentiu? E aí você vai ter que olhar para ela e falar o quê? Então, gente, essa é uma conclusão minha. A mentira é um comportamento que ainda tem resquícios de materialismo. O que é materialismo para Kardec? É aquele que acredita que ele é só corpo, que ele não tem nada que não seja o corpo. Para o materialista não existe a alma. E se não existe a alma, não existe o espírito fora do corpo. Tá? Essa é a definição de Kardec em 2 livros. Tá? O Instruções Práticas e o Livro dos Médiuns tem dicionário no final. Para você saber como Kardec define a alma, o espírito, o perispírito, erraticidade, tudo. Pode consultar lá que tem. Então olha que interessante. A gente se diz espiritualista. O que é o espiritualista? É o contrário do materialismo. É aquele que crê que em si existe alguma coisa que não é matéria. Alguns acreditam, entre nós espíritas, né, que isso que não é matéria sobrevive à morte do corpo. Outros acreditam que não. Nós espíritas, além da sobrevivência, acreditamos num terceiro fator importante
inclusive para o entendimento da mediunidade, que é a conservação da individualidade. Livro dos Médiuns, primeiro capítulo. O futuro e o nada. Conservação da individualidade significa o quê? Quando você desencarna, não tem mais corpo. Quem que vai chegar do lado de lá? Você mesmo. Ganhou alguma coisa só porque desencarnou? Só percepções que você não tinha quando encarnado. Todo mundo entende esse conceito? Que o corpo limita? Sim ou não? Eu toco no assunto se for precisar. Durante a encarnação você está limitado pelos seus órgãos. Você enxerga por qual órgão? Os olhos. Teu olho parar de funcionar? Você ouve por qual órgão? Se parar de funcionar? Desencarnado não tem órgãos. Ele capta por todo o seu ser. Como? Não sabe. Não sabemos. E os espíritos não têm como explicar isso. Lembra que eles falam no livro dos espíritos? Há situações que a gente não consegue explicar porque não tem analogia. Não há termos. Então, se nós estivéssemos desencarnados, olha que interessante, dá um nó na minha cabeça. A gente não estaria olhando para um lado só, estaria olhando 360 graus. Isso já dá um nó na minha cabeça. Estaria captando sons em frequências que o nosso ouvido não consegue. E aí tem que ser frequência mesmo, porque é captação física, né? O ouvido. Se nós estivéssemos desencarnados, nós não precisaríamos nos preocupar com pandemia, porque o espírito não fica doente. E mais, reunirmos-nos para um bate-papo desse seria a coisa mais simples. Precisa de carro desencarnado? Basta pensar. Então vamos nos reunir ali na beira do lago? É para cá, né? Vai que eu aponto errado, né? Vamos nos reunir ali, fresquinho? Vamos. Pensou lá, instantaneamente onde você está? Lá. Ah, mas mesmo se eu estivesse lá em Severina na hora que vocês me chamaram? Sim. Segundos depois a gente arma uma reunião dessa. Aqui no plano físico você marca com uma semana de antecedência, solta cartaz, não é assim? Olha como que o corpo nos limita. Se estivéssemos desencarnados, eu estaria pensando e vocês estariam captando. Aqui eu tenho que escolher as palavras que melhor refletem o que eu quero dizer, nem sempre é fácil, e você tem que captar pelo ouvido, decodificar e entender. Tudo isso é limitação no plano físico, no plano espiritual não tem nada disso. Então o corpo nos limita. Entendam esse conceito. Como é que eu entendo essa limitação com relação à mediunidade? Limita, mas não bloqueia. Então o encarnado consegue interagir com o desencarnado. Em que grau? Depende da sensibilidade que cada um traz. Esse é assunto para um outro bate-papo. Então, conseguiríamos, não é conseguimos, enganar um encarnado? Fácil. Alguém aqui já caiu numa mentira? Alguém aqui já passou a perna numa mentira? Agora eu quero ver. Que pena, né? A gente faz isso. A mentira é um resquício do comportamento materialista, porque eu minto para você hoje, daqui a um tempo desencarna nós dois, eu chego lá e falo, e agora? Como é que eu explico para ele que eu menti? Porque aí ele vai saber que eu menti. Desencarnado sabe. Por quê? Porque as feições que o encarnado vê estão mostrando uma coisa. O fluido está mostrando outra. Desencarnado olha para o fluido. Ele sabe que nós estamos mentindo. Não se engane. Me explica uma coisa, por exemplo. Oswaldo, eu ia perguntar agora se alguém tinha dúvida. Ela leu, né? Vai. Não, por exemplo, assim, eu sonho, eu vejo a pessoa desencarnada, eu vejo na íntegra, com a roupa, tudo certinho. E que é isso? Diz Allan Kardec que o sonho ele deve ser avaliado pela nitidez que você lembra no dia seguinte. É mais ou menos com essas palavras. Então,
Pode ser um encontro com um desencarnado? Pode. Pela nitidez a gente tem uma noção. Mas cuidado na hora de bater o pé e falar, não, eu tenho certeza que eu encontrei com o fulano. Aí cuidado. Mas que pode ser? Pode. Essa nitidez, por exemplo, a gente perde um parente, sonha com ele, acorda com o coração em paz. Muito provavelmente houve um encontro, porque trouxe paz para o coração, apaziguou o sentimento. Mas essa nitidez da lembrança ajuda a gente a acreditar na possibilidade de ser verdade. Tá claro? Mais alguma dúvida, gente? Se eu não souber, eu peço ajuda. Então vamos lá. Primeira lição. Penetração dos espíritos nos nossos pensamentos. Dá a noção de seletividade. Mas daqui a pouco eu vou ter que voltar aqui. Essa ordem de subtítulos aqui, ela é uma construção, gente. Esse subtítulo tem um motivo para ser o primeiro. Esse aqui tem um motivo para ser o segundo. São, no total, 2, 3, se não me engano são 9. Por que esse é o primeiro e esse é o segundo? O que eu preciso entender daqui para poder entender o segundo com profundidade? Se eles são seletivos, nós temos uma outra noção aqui, vou pôr aqui embaixo. Ó. Os espíritos nos investigam. Eu vou colocar investigação. Porque ele não tem que chegar perto da gente para saber se a gente gosta do que ele gosta, para decidir se ele fica ou não? É ou não? Então eles estão nos investigando? Então agora você vai entender por que esse é o subtítulo primeiro e esse é o segundo. Primeiro ele investiga, para depois tentar entender a construção? Kardec é genial, cara. É que a gente não estuda. Primeiro ele chega perto, lê entre aspas, né? Decodifica o seu fluido na combinação, para saber se a gente tem uma chance de cair naquilo que ele quer, naquilo que ele gosta. Vou dar um exemplo. Alguém aqui não gosta de cigarro, mas nem do cheiro? Levanta a mão. Ó, é cigarro, não é o fumante, tá, gente? Não confunda as coisas. A gente não entende conceito e acha que está julgando o fumante. Não temos nada na cabeça dos outros. O cigarro é horrível. Então vocês que levantaram a mão me ajudam. Qual é a chance de alguém te influenciar a fumar? Encarnado, desencarnado, nesse caso tanto faz. 0, baixa, alta. Então vamos conversar com quem falou 0. Por que a chance é 0? Porque você não gosta. Então depois da investigação, se ele sabe que você não gosta de cigarro, ele vai tentar te influenciar? Ele não perde tempo. Entenderam a mecânica? Primeiro ele investiga. Oi. Mas nessa linha de pensamento aí, o espírito simpático, vamos dizer assim, ele é simpático porque ele já investigou. Então, uma pessoa é malandra, gosta de passar perna, tudo. Esse espírito, ele vai estar associado a um espírito que foi malandro também, simpático. Ele já sabe que eu vou gostar dele em termos não aprofundados, como você está dizendo. E aí, a gente vai trabalhar junto. Sim. Eu pergunto 10. Eu passo a perna no fulano, eu vou trair. Estamos juntos lá tudo. É? Companheirão. É isso. A minha linha de pensamento É isso. por isso que o primeiro, você não entendeu o primeiro, jamais você vai entender. É uma construção. Primeiro ele investiga. Tem chance de cair no que eu quero? Não. Então não vou nem perder meu tempo. Vou procurar outro. Agora, concordam comigo que mesmo não gostando de cigarro, tem coisa que a gente cai? Então, depois da investigação, talvez ele encontre em nós alguma coisa que ele gosta. Entre as muitas, né? Não é genial isso? Isso é Kardec e a gente não estuda.
é uma construção. Só que nós estamos, aqui tem 2, são 9. Vocês estão com pressa? Vale um seminário de algumas horas. Isso é Kardec. Então veja, o primeiro subtítulo nos dá essa noção. Eles são seletivos. Dessa seletividade surge o conceito de simpatia, que é 301, e nos dá essa noção de que os espíritos nos investigam para saber se eu posso ou não cair naquilo que ele quer. Ele chegou perto da gente, eu quero bebida alcoólica, o sujeito não bebe, eu não vou conseguir influenciá-lo. Vou procurar outro. Mas não. Ele sempre vai achar Alguém ele vai achar. Sempre vai achar, não. Na própria pessoa sempre vai achar Ah, sim. Só que. Tem que ver se ele interessa por aquilo. Sim. Por exemplo, eu tenho. Às vezes você pode ter uma má inclinação que não interessa para ele. Tem isso também, né? Aquele que chegou perto de mim, eu não bebo. Ó, esse caboclo aqui não bebe, não adianta. Mas chega o outro com uma outra tendência e encontra um pouquinho de afinidade em mim. Aí ele pode tentar. Porque influência é tentativa. Obsessão é domínio. Item 237 do Livro dos Médiuns. Definição de obsessão: domínio que certos espíritos sabem exercer sobre pessoas. Então, enquanto ele está tentando e a gente está tentando resistir, é influência. Quando a gente perde o controle e já não resiste mais, é obsessão. Tá claro? Daí vem a orientação, orar e vigiar. E Kardec é tão lógico que ele pergunta assim: mas e quando eu não souber se o pensamento é meu ou de um desencarnado? O que ele fala? Se o pensamento é bom, faça. Se não é bom, não faça. Não vai pela fonte, vai pelo pensamento. Tá claro? Isso é Kardec. Outra coisa importante: por que a influência oculta? Cuidado com essa história de médium falando assim: o meu mentor está aqui, está me dizendo. Uai, como assim? Gente, se o meu estivesse aqui, se eu o visse, eu não vejo, não sou médium. Mas se ele estivesse aqui, eu o visse, ele falar, vai em tal lugar lá que o fulano precisa de ajuda, eu vou, mas por quê? Porque ele mandou. Não por livre-arbítrio, nem por discernimento, quer dizer que o mérito não é meu. Se um espírito aparecer aqui agora, eu vou usar até o termo de Kardec, aparição é o quê? O movimento chama do quê? Materialização. Aparição é um fenômeno físico. Se você não tiver nenhum problema nos olhos, você vai ver. Todo mundo aqui veria. A maioria sairia correndo. Porque nós é espírita, mas tem medo de espírito. É mais ou menos assim: doutor Bezerra, me ajuda. Mas aí é onde o senhor está. Não aparece não. Se aparecer, se aparecer na câmera de passe, Flávio, ninguém mais toma passe. Olha que o movimento gosta de passe, hein? Ninguém mais toma passe. Mas se um espírito aparecer aqui agora, para mim, ou mesmo se não for aparição, se for a vidência, né, que aí já não é para todo mundo, é só para quem é médium vidente, e falar assim: André, corta o seu pulso, eu vou dar risada na cara dele. Jamais eu vou cortar meu pulso. Agora, se ele aproveitar os meus momentos de emoções em desequilíbrio, não para falar corta o pulso, que eu não cortaria, mas para tentar me levar a fazer alguma coisa não muito agradável, aproveitando as minhas emoções em desequilíbrio, e eu não sei se é ele ou eu, o que pode acontecer? A influência do anjo guardião é oculta. Se quisermos nos aventurar, Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, nas introduções, ele vai falar que o fenômeno mediúnico, ele chama de fenômeno espírita, ele tem duas formas de acontecer: oculta, ou patente. Patente é o que o movimento chama de
ostensivo. Então, se você é médium, dá passividade, vê e psicografa, o seu fenômeno é patente. Todos nós temos a capacidade do fenômeno oculto. É a captação de um pensamento, você não sabe se é teu ou não. É uma influência que pode nos levar a fazer alguma coisa ou não, mas a influência, lembra, é tentativa. Eu posso resistir? Se for um pensamento errado, claro. Posso? Pode. Podemos. Vocês estão vendo como que é profundo? Agora eu vou entrar em polêmica, que eu adoro isso. Primeira questão aqui do segundo subtítulo. 4, 5, 9. Muito comentada no movimento espírita. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Lembra? Já vimos que eles têm penetrabilidade no nosso pensamento, que eles são seletivos e que nos investigam. Se ele descobrir que tem alguma coisa que ele pode me influenciar, ele tenta? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, pois muito frequentemente são eles que vos dirigem. É aqui que está a polêmica. Que tipo de espírito dirige a vida de um encarnado? Bom? Mal? Nenhum dos dois? Os dois? Depende. Quem me ajuda? Fala o que você pensa. Não se preocupe de errar, porque eu não estou aplicando prova. Simpatia? Tá. Sim, sim. Sim. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, segunda parte, primeiro capítulo da vida espírita, escala espírita, do item 100 ao 113. Estude o item 107, que é a descrição dos espíritos segunda ordem. 101 da terceira ordem, 107 da segunda, 112 e 113 da primeira. Qual é a chance de um espírito de segunda ordem, que são os bons espíritos, dirigirem a vida de alguém? Impossível, porque eles respeitam o livre-arbítrio. A gente não entendeu isso. Só espíritos maus, só espíritos de terceira ordem dirigem. Porque ele quer dominar. Lembra da definição de obsessão? Domínio que certos espíritos sabem exercer sobre pessoas. Na continuidade do item 237 do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: os bons espíritos nenhum constrangimento impõem. O que é constrangimento? Forçar uma pessoa a fazer uma coisa que ele não quer. Domínio. Os bons espíritos nenhum constrangimento, não é nem impõe, é inflige. O termo dele é esse. Aconselham ocultamente. Por que ocultamente? É para a gente ter o mérito. Pensamento veio, é bom, eu atendi, mérito meu. Eu não fiz porque o Espírito mandou. Eu fiz porque é bom. Não interessa se o pensamento é meu ou do Espírito. Eu vou e faço. Eu não sei se é meu ou não, então eu tenho mérito. Agora, se o pensamento é ruim, eu não sei se é meu ou não, eu faço, eu tenho a responsabilidade. Porque eu não sei como é que funciona aqui em Rio Preto, gente, mas lá em Severinha só mudou o nome. Antigamente, quem que influenciava nós? O demônio. Agora é quem? O obsessor. Só mudou o nome. Na nossa crença, de jeito nenhum a culpa é nossa, né? Sempre dos outros. Bota na conta dos espíritos, né? Mais fácil. Gente, estudar Kardec é um tranco, não é? Tanto doutrinário como moral, né? Porque é jogar na nossa lomba a responsabilidade. Ah, mas André, e se for obsessão? Se o fulano estiver dominado? Ele tem condições de reagir. Se ele fizer a parte dele, ele consegue se libertar. Não existe domínio absoluto. Por isso que Kardec diz aqui, no terceiro subtítulo, possessão. Existem possessos? Não no sentido em que
as religiões tradicionais atribuem, ou seja, sai um espírito encarnado, entra outro, toma posse do corpo e não... Isso não existe. Quem tem afinidade com esse corpo aqui? Esse espírito aqui. O outro age sobre essa matéria? Não, age de perispírito para perispírito, que é o segredo da mediunidade. Se não entender perispírito, não entende mediunidade. Olha só, espíritos de segunda ordem não dominam, aconselham, diz Kardec, repito, item 237 do Livro dos Médiuns, aconselham, combatem a influência dos maus, e se não são ouvidos, afastam-se. Agora me ajuda, afastar é abandonar? Afastar é distância geográfica? Para espírito não tem distância. Guarda esse conceito, ó. Espaço e tempo são noções do plano físico. Cuidado com esses espíritos que ficam tentando falar assim, porque 1 hora aqui vale não sei quanto lá. Isso é uma bobagem. Espaço e tempo são noções do plano físico. Tem espírito que escreve livro através de médium que ainda é de terceira ordem, ele ainda é materializado, então ele acha que o tempo dele é igual ao nosso. Tempo e espaço são noções do plano físico, gente, não confundam as coisas. Então qual é a probabilidade de um espírito de segunda ordem, escala espírita, dirigir a sua vida ou a minha? 0. A influência é oculta, e se você e eu acharmos que mesmo assim, mesmo vindo aquele bom pensamento, faz assim, a gente quiser fazer diferente, espíritos de segunda ordem respeitam o livre-arbítrio. Por quê? Porque ele sabe que se eu errar, vem uma consequência. E pela consequência eu posso aprender. Então a dor ensina? Às vezes mais do que o amor. No nosso nível, a gente aprende... Oi? Podemos aí utilizar a figura do anjo da guarda? O anjo da guarda, Flávio, é a relação master do encarnado com o desencarnado. Porque o que a gente chama de mentor, geralmente são espíritos simpáticos, eles gostam do que nós gostamos. Se você gosta de estudar geografia, espíritos que gostam de geografia vão estudar com você. Quer dizer que ele seja sublime? Não. E aí tem médium que fala assim, esse é o meu mentor agora. Olha que interessante, o que Kardec fala aqui? Desde quando a gente planejou a encarnação, a gente já tem um espírito que assumiu a responsabilidade de cuidar da gente. E segundo a questão 490, ele é um espírito 1 ordem acima. Nós estamos na terceira, ele está na segunda. Se nós estivéssemos na segunda, ele estaria na primeira. Exemplo, Kardec. Quem que era o anjo guardião de Kardec? Você conhece ele como espírito de verdade. Se quiser traduzir, Jesus. Porque isso está na revista espírita. Kardec era fraco, né? Quem que é o mentor do homem? Jesus. Fraco, né? Veio aqui para deixar uma doutrina incompleta. O pessoal acha que alguém vai vir para completar. Alguém ainda acha que é uma Pleiade? Quer que eu explique? Dá tempo. Então vamos desconstruir. O que é Pleiade, gente? Grupo, equipe, time. Para nós de terceira ordem. Panelinha. Então vamos ver se é Pleiade. Uma leitora manda uma carta para Kardec. Ele não publicou nas obras fundamentais, está na revista. O meu guia, eles usavam o termo guia na época, porque a denominação de Kardec ela foi sendo construída. Ela nasceu como guia, espírito familiar, depois virou anjo guardião. Aí ele fecha, não muda mais. O meu guia me disse que o espírito de verdade é uma Pleiade. O que o senhor diz? Ele publica na revista espírita. Não. O espírito de verdade é um nome próprio. Me ajuda agora. Encarnados. O que é nome próprio? Nome de gente. E só pode... desculpa.
Ele constrói o raciocínio de uma forma diferente. E não pode ser atribuído senão a um só. É Pleiade. Ele acabou de falar, é um só. Quem é? Calma, vamos chegar lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele diz assim: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Quem é? Encarnados? Cuidado, porque essa frase não é conclusiva. Pode ser João Batista. João Batista acho que tinha 6 meses de diferença de Jesus. Essa frase não é conclusiva ainda. Quem é? Vamos para a frase conclusiva então. Revista Espírita, que ninguém estuda. Ele próprio assina, Espírito de Verdade escreveu assim: eu revelei há 2000 anos que há muitas moradas na casa de meu pai. Quem falou isso? Essa é conclusiva. Quem que é Espírito de Verdade? Jesus. Quem capitaneou a missão de Kardec? O próprio Cristo. Fraco, né? Fraquinho, tadinho. E você acha que ele obrigou a Kardec a fazer alguma coisa? Nunca. Porque se os de segunda ordem respeitam o livre-arbítrio, que dirá o da primeira, gente? Se tem alguém que não constrange, é um espírito de primeira ordem. Segunda ordem já não cabe. Que dirá o da primeira. Então por que eu estou sendo enfático nisso aqui? Porque vocês vão escutar isso no movimento espírita o tempo todo. Qualquer palestra que você assiste, tem médium que fala assim: o meu mentor é exigente comigo. Hã? Como assim? Será que o teu mentor não sabe que além de médium você pode ser pai, mãe, profissional, tem que ganhar o seu dinheiro trabalhando honestamente, não pode viver de doutrina? Porque se o teu mentor acha que você é médium 24 horas por dia, querido, você vai ficar a pé de mentor mais cedo ou mais tarde. Você acha que um espírito de segunda ordem não sabe? Por exemplo, no meu caso, eu não sou médium, mas tudo bem, vamos me colocar como testemunho. Que eu sou filho, professor, tenho que cuidar da minha mãe. Você acha que ele não sabe? O espírito de segunda ordem? Quem sabe isso e me desrespeita, certamente é um da terceira. E da terceira não é mentor de ninguém, nem de si mesmo. Porque se você quiser... Qual é a escala de Chico aí? Pergunta difícil. Porque eu já ouvi assim: o Chico está na segunda ordem. Se o Chico estiver na segunda ordem, Emmanuel está na primeira. Ele é do nível de Jesus. Vocês acreditam nisso? Não dá. Então, se o Emmanuel for o anjo guardião do Chico, ele tem que estar na segunda e o Chico na terceira. E aí vai dar polêmica, porque todo mundo acha que o Chico é um santo. Complicou. E complicou feio. E agora? Porque essa lei do anjo guardião, gente, ela não abre exceções, tá? O teu anjo guardião está uma ordem acima. Eu não consigo ver Emmanuel no nível de Jesus ainda. Então deu zebra. Isso é Kardec. Hã? Não pode ser. E mais, hein? Cuidado, porque algumas pessoas, quando falam sobre isso, eles falam assim: quando chega num nível de desenvolvimento espiritual, essa regra se perde. Mentira, eles estão tentando justificar o que não existe. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Chegou lá num determinado nível, essa regra não existe mais. Mentira. Essa regra é absoluta. Kardec não colocou exceção em nenhuma delas. Oi. Mas a encarnação do Chico não fez ele... Sim. Mas, Tudo que ele passou... Sim, não tenho dúvida. Até então, como é humana, será que pode... Não. A evolução moral, ela se dá na encarnação. A gente evolui intelectualmente na erraticidade. Mas a gente só se desprende das tendências materiais enfrentando a matéria. Por isso que tem que encarnar. Senão a gente evoluiria lá e não precisava encarnar, entendeu? Mas eu não tenho dúvida. O Chico cresceu muito nessa encarnação. Agora, se chegou na segunda ordem, eu não posso dizer. André, dentro desse nível, não há subníveis. Subdivisões. Sim, tem as classes, lembra? Talvez, digamos, o Chico estivesse na terceira, mas já No limite da segunda? Talvez, não sei. Não posso afirmar nada. O que eu posso afirmar é isso.
O anjo guardião tem que estar uma ordem assim. Veja, é ordem. Classe é para a gente se organizar dentro da ordem. Agora, as classes da terceira ordem não batem com o Chico. Você acha que o Chico é um espírito batedor ou perturbador? Você acha que ele é um pseudo-sábio? Por isso que o espiritismo a gente não crava. Kardec em vários momentos faz isso. É possível o que aconteceu? É possível, porque as leis do fenômeno me dizem que sim. Posso afirmar que aconteceu? Não posso, eu não tenho prova. Ele é extremamente lúcido. Porque, né, André, vamos imaginar, se ele fosse de ordem superior, mesmo que ele viesse com uma missão, ele não rebaixaria. Não existe retrogradação da alma. Ele continua. Não existe retrogradação da alma. Outra coisa que essa lei aqui é a 490, vou deixar até anotado. Outra coisa que essa lei desmente. Você já ouviu essa história? Agora o Chico desencarnou, o Emmanuel encarna, é o Chico que vai orientar o Emmanuel. Por essa questão aqui, você pode dizer que isso acontece? O Divaldo vai desencarnar, a Joana vai encarnar. Agora o Divaldo vai orientar a Joana. Por essa lei aqui, você acha isso possível? Isso é outra mentira do movimento. Porque eles querem endeusar os médiuns. Agora o médium vai orientar o orientador dele. Aí você faz um doutorado, depois você vai orientar o teu orientador. Nós não estamos com essa bola toda, não, gente. Doutrina espírita é para ser estudada. Com seriedade. Aonde a gente tiver que falar, não faz mais sentido para mim, não faz. O que não dá é para ficar, então, né? E fingindo que não está acontecendo. Está. E é justamente porque a gente não se posiciona, não estuda, é que o pseudo-sábio, terceira ordem, vira mentor de casa espírita. Vira mentor de médium. Olha que interessante. Ele é um pseudo-sábio, ele não é mentor nem dele mesmo. Porque ele mente. Compre um pseudo-sábio pelo que ele vale. Venda pelo que ele acha que vale. Você fica rico. Quando Kardec vai falar na prática mediúnica, ele chama o pseudo-sábio de sistemático. Que é o espírito que não está a fim de trazer a verdade. Ele está a fim de trazer o sistema dele. A teoria dele. E engana muitos médiuns. Basta estudar a revista espírita. Deu um nó na cabeça? Sim ou não? Então eu cumpri minha tarefa. De coração. Obrigado, gente. Deus abençoe. André, estava falando com a Michelle que você tem que ficar com a gente 24 horas por dia. Tem um canal na internet para isso, né? É verdade, você tem mesmo. Faz propaganda aqui pra gente. Procura André Sobreiro. Sobreiro. Tem um i no meio. Sobreiro é a árvore da cortiça, viu, gente? Só para lembrar. Nossa, André, que aula. Que aula. Gratidão também. Gratidão. Vai vir mais vezes, né, Fabinho? Nós vamos ver. Olha. Eu já sou quase um Rio Pretense mesmo, tá tudo certo. Influência. Vou te influenciar. Vou te influenciar. Mas te agradecer profundamente, viu, por essa aula que você nos trouxe. Com tanta clareza, com tanto estudo, que eu sei que você é um estudioso. Gratidão imensa. Muito obrigada. E que a gente possa levar, né, aqui todos esses ensinamentos. E poder usar isso no nosso dia a dia. É tão importante para a gente orar e vigiar dessa forma, nos cuidando. Vamos aos como é que fala, o secadinho, Flavinho? De quarta-feira, terça-feira, nossa sopa, está aí. O pessoal, a partir das 2 horas, já está trabalhando. Na quarta, nossos estudos, às 8 horas da noite. E importante isso, que ele falou tanto aqui, o conhecimento, a gente saber, porque se a gente não souber, como é que a gente vai pôr em prática? Não tem como. E na
sábado, a evangelização dos nossos pequenos, pela Claudinha e a Cláudia e o Adriano e outros tantos. E no domingo as nossas palestras. Vamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos. O sorteio, Érica, ainda bem que você lembrou. E aí, meu amor, quase 25, André? De 1 a 25. 4. 4. Quem é 4? Eu não olhei, só falta ser o meu. Não, o meu é 6. O meu é 1 também. O meu é 4. Então vamos, cadê o 4 aqui? Então vamos. Vai pro 3 então. 3. Eu costumo valorizar quem chega cedo. Não foi você não, José? Você não foi não, José? Vamos para a ordem agora para o superior. 4, 5. Pronto. José, eles estão sempre certos. Achou. Ó, já me disseram as filhas entrevistando André Luiz. Costumo dizer para você, que isso. E para você estudar, porque domingo é só vez, tá? Pode dar agora os nossos companheiros também.